Filhos meus, ó aquele nosso velho bordão, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horinha que vocês vão estar vendo essa aulinha, tá? Hoje nós estamos aqui continuando os nossos assuntos sobre civilização islâmica. E eu sou obrigado hoje a falar sobre a Arábia pré-islâmica, a Arábia antes do advento do islamismo, a Arábia da época em que nasceu o profeta Maomé, ou seja, ali no século 6 e 7 da era cristã. Aquela Arábia, ela era desunida politicamente, mas ela era unida pela cultura e pelas tradições. Geograficamente, ela podia ser dividida em duas regiões. Quais regiões eram essas? A Arábia Feliz e a Arábia Desértica. Não é Arábia Infeliz, não. Tá? É a Arábia Feliz e a Arábia Desértica. Tá? A Arábia Feliz seria essa região aqui, ó, essa planície costeira próxima ao Mar Vermelho. Nesta região ocorriam algumas chuvas periódicas em algumas épocas do ano, tá? E era possível a prática agrícola. Aqui, para falar a verdade, estavam as principais cidades árabes, entre elas a cidade de Meca e a cidade de Yatreb. E a Arábia desértica, que corresponde ao Planalto da Arábia, região tomada pelo deserto da Arábia, uma região tão inóspita, tão seca, tá? Quanto a região ali do deserto do Saara. Nesta região aqui conhecida como Arábia Feliz, viviam os conhecidos árabes urbanos, que se dedicavam à agricultura e ao comércio. Tá? Já nesta Arábia desértica aqui, estavam as tribos beduínas, tá? Grupos nômades ou seminômades que vagavam pelo deserto com seus rebanhos, tá? Em busca do que? De oásis. Esses grupos geralmente tinham no que? Na pecuária, no comércio e no butim, o roubo de guerra, as suas principais fontes de sobrevivência. Como que estava a Arábia em matéria de política, de economia, de religião? Em matéria de política, como eu já disse para vocês, não existia unidade política, tá? Não existia um Estado centralizado árabe. O mundo árabe estava dividido em tribos, tá? E essas tribos, por sua vez, estavam divididas em clãs, tá? Em matéria de economia, os árabes urbanos, já acabei de falar aqui para vocês, se dedicavam ao comércio e à agricultura. As tribos beduínas do deserto se dedicavam à pecuária, ao comércio, tá? Praticavam uma agricultura às margens de alguns oásis, mas essa não era lá em si uma atividade das mais lucrativas, tá? E tinham também no butim, né, o roubo de guerra, uma fonte de sobrevivência. Em matéria de religião, é um ponto complexo. Por quê? Os árabes, eles eram politeístas, tá? Eles acreditavam em cerca de 300 divindades, a maior parte dessas divindades eram divindades tribais. Porém, todos eles acreditavam em um Deus superior a todos os outros deuses. Esse Deus não tinha nome, tá? Tal qual o Deus hebreu, tal qual o Deus cristão. Ele não tem nome. Eles se referiam a ele como Alá, tá? Alá é um ser supremo. Alá é Yahvé, tá? Aquele que é Deus único para o qual não se faz imagem. Entre os cristãos ele poderia ser chamado de Javé ou Jeová, tá? É meio estranho para nós. Mas o Deus dos árabes, o Deus dos cristãos e o Deus dos judeus não são deuses diferentes, são na verdade um só Deus. Mas a forma como árabes, cristãos e judeus se relacionam com esse Deus é totalmente diferente, tá? Essas religiões, se a gente parar para analisar, elas são o quê? Elas são irmãs, tá? Elas têm a mesma matriz monoteísta. Quando a gente para analisar bem a religião que o profeta Maomé criou, ela é na verdade um sincretismo religioso. Ela pega elementos do judaísmo, ela pega elementos do cristianismo e funde com o que? As antigas práticas religiosas dos árabes, tá? Mas quando Maomé nasce, essa Arábia, ela está dividida politicamente, ela está também, de certa forma, dividida religiosamente.
Cada clã importante, cada tribo importante tinha uma divindade que eles cultuavam de uma maneira especial, tá? Além de cultuarem, é óbvio também, esse Deus Supremo que é Alá. Havia uma cidade que já exercia uma grande influência religiosa ali na Arábia. Que cidade que é essa? É a cidade de Meca, onde nasceu o profeta Maomé e onde nasceu o islamismo, tá? Em Meca se encontra o quê? Se encontra a Caaba. Eu tenho uma imagem aqui, ó. É um cubículo feito em pedra. Segundo as tradições muçulmanas, tá? Ele foi erguido pelo patriarca Abraão e pelo seu filho Ismael. Segue as tradições bíblicas que o patriarca Abraão teve 2 filhos, tá? O mais velho, Ismael, com uma escrava egípcia, tá? E o segundo, Isaac, com a sua legítima esposa, tá? Todos os árabes seriam descendentes de Abraão por Ismael, tá? Ao passo que todos os judeus seriam descendentes de Isaac, seriam descendentes de Abraão por Isaac, tá? Desta forma, árabes e judeus, eles são povos o quê? Que têm um ponto em comum, eles têm o mesmo patriarca. Dentro da Caaba, hoje está guardada a Pedra Negra, que segundo as tradições islâmicas foi trazida do céu pelo próprio anjo Gabriel. Quando chegou na terra, essa pedra era branca, tá? Mas ela tem a capacidade do quê? De absorver e aprisionar o pecado e as maldades do homem, tá? Por essa razão ela se tornou negra como as trevas. Quando Maomé nasceu, lá na segunda metade do século VI, tá, da era cristã, dentro da Caaba se encontravam a Pedra Negra e imagens, tá? Imagens dos principais deuses tribais da Arábia, tá? Meca, ela tinha importância no mundo árabe, não era só religiosa. Para falar a verdade, Meca era um ponto de parada de caravanas, o que dava a ela também uma importância comercial. Ela era controlada pela poderosa tribo dos Coraixitas, tá? O Maomé pertencia a essa tribo, mas ele, na verdade, era de um clã pobre desta poderosa tribo. Logo, logo, a gente vai estar falando isso aqui, tá? Então, para a gente concluir aqui, ó, em matéria de política, desunida, tá? Em matéria de economia, os árabes da Arábia Feliz, os árabes urbanos, viviam do quê? Da agricultura e do comércio. As tribos beduínas do deserto viviam do quê? Da pecuária, do comércio e do butim, tá? Em matéria de religião, uma religião politeísta, apesar deles reconhecerem a existência de um Deus que era superior a todos os outros e que eles chamavam de Alá, tá? A principal cidade religiosa já era Meca, aonde se encontrava o santuário da Kaaba. Logo, logo a gente se encontra para terminar esse assunto aqui, moçada. Beijão e um abraço para todos vocês.